Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então à nossa aula online, ok? Então, eu tô fazendo esses vídeos para ajudar vocês a entender o conteúdo e fazer os exercícios. Por enquanto, o número de devolutivas está muito baixo das atividades. Vocês vão ficar sem nota no terceiro bimestre também. Eu queria lembrar vocês que o envio de atividades no terceiro bimestre pode reverter a nota do segundo. Então, se você enviar as atividades do terceiro bimestre, você vai ficar com média no segundo bimestre. Mas se não enviar, vai continuar sem nota, tá? Ficou sem nota no segundo e vai ficar sem nota no terceiro bimestre, ok? Bom, até agora nós estamos assim vendo um pouquinho sobre Roma, né? Nós vimos o mito de Roma, como que foi a fundação de Roma. A gente viu que ela tem duas histórias, né? Tem duas vertentes aí, tem a história mitológica, que é lá a história de Remo e Rômulo, que foram abandonados e aí foram encontrados por uma loba, amamentados, depois criados por um casal de pastores. Depois eles voltaram porque eles eram filhos de uma princesa, brigaram pelo trono que o tio deles tinha tomado e conseguiu reverter aí devolver o trono pro avô, e o avô deu um pedaço de terra para eles governarem, né? E aí o Remo e Rômulo acabaram aí numa disputa de terra, disputa de poder, porque só podia ter um rei, certo? Então, é o surgimento de Roma segundo a mitologia. E segundo o estudo, né, é o que? Foram uma junção de pequenas vilas para se proteger dos etruscos, que eram povos mais guerreiros, conquistadores, né, que guerreavam para conquistar as terras. E então, para se defender, essas vilas se juntaram. Porém, os etruscos dominaram todas essas vilas, se juntaram com esses povos, e onde foi que formou Roma, onde começou Roma, ok? Bom, nós vimos também que ela teve um curto período aí de monarquia. Tinha um rei, né, que tomava todas as decisões, né, um governo absolutista que concentra o poder nas mãos do rei. E nesse governo aí tem os patrícios. Você acha legal? Os patrícios eram quem? A elite, o povo rico, lembra da pirâmide? Eram os patrícios, clientes, plebeus e escravos. Então, os patrícios estavam lá no topo e eles não queriam, eles queriam também um pouquinho de poder. Eles queriam também ter um poder político, poder administrar a política, fazer parte da política. Com isso, eles fizeram o quê? Deram um golpe para poder instituir a República Romana, tá? Vai instituir essa república a favor dos patrícios. Plebeus, escravos, não vão ter nenhum benefício no começo, certo? E é daí que a gente parou e aí a gente vai continuar para ajudar vocês a fazer os exercícios aí, tá bom? Então vamos lá. Eu postei junto com essa atividade e o vídeo tem uma foto da lousa mais de perto, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Organização política em Roma, no período da República, certo? Ela é o quê? Essa república é uma república oligárquica. O que é uma república oligárquica? É uma república em que somente a elite pode fazer parte dos representantes desta república, certo? Ou seja, só os patrícios poderiam participar do Senado, só os patrícios poderiam estar lá para representar o povo, ok? Ter cargos de confiança nesta república. Bom, então o Senado era composto por patrícios, certo? Então, só a elite. Vou desenhar aqui rapidinho para vocês, ó.
No topo, os patrícios, clientes, que eram pessoas de confiança dos patrícios, ok? Mas estavam abaixo e deviam favores aos patrícios. Os plebeus. Os escravos estavam aqui, ó, na base da base, certo? Bom, como que funcionava esta república oligárquica? Ela funcionava com magistratura. Magistratura é chamado, como chamamos hoje, os cargos, ok? Quais que eram esses cargos? Tinham os cônsules. Quem que era cônsul? Detalhe, cônsules eram 2, por isso que eu coloquei no plural, certo? Eram 2 cônsules. Esses 2 cônsules eram os governantes, certo? Eles que governavam, como se fosse o presidente hoje. Então, eu tinha 2 cônsules, homens de confiança, eram governantes que, obviamente, patrícios, tá? E o detalhe, eles tinham sempre que estar em acordo. Toda decisão que fosse ser tomada, os 2 cônsules tinham que estar em acordo. Se houvesse um desacordo entre eles, haveria uma reunião para poder resolver esse desacordo, para poder ver se essa decisão ia ser, se essa lei, se essa decisão, se esse julgamento ia ser aprovado ou não, ok? Pretores. Pretores eram os responsáveis pela justiça, eram os que, o que hoje são os juízes, ok? Censores, já vem aí de censo, que faziam o quê? Eles faziam a contagem da população, certo? Para saber, porque eles dependiam disso, né? Dependia de recolher impostos, dependia de poder, tributos, né? Na época chamava-se tributos, de receber esses tributos para poder financiarem a sua república, a expansão do Império Romano. Os quetores. Quetores, eles cuidavam das finanças, desses tributos, desses impostos que eram arrecadados, daquilo que era produzido nas terras que pertenciam a Roma, ok? E os edes? Os edes eram os que cuidavam da organização e infraestrutura das cidades. Eram aqueles que faziam o quê? Eles pegavam e faziam como os prefeitos faz hoje. Administravam, tá? Ali as vilas. Então, em cada vila de Roma tinha o Edes, que ele que organizava, tomava conta da infraestrutura do lugar, administrava o que estava acontecendo ali dentro. Então, todos esses aqui eram o quê? Todos esses eram patrícios, certo? Então, clientes e plebeus não entravam nessa magistratura. Além dessas magistraturas, eu vou ter o ditador. Eu vou ter a ditadura, só que é diferente da ditadura que nós estudamos hoje, que aconteceu em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Por que é diferente? A ditadura era um cargo que era dado a um homem de confiança, patrício, certo? Que ele ficaria responsável por manter a ordem, colocar a ordem em caso de um conflito. Tanto esse conflito pode ser invasão, esse conflito pode ser uma revolta por parte de escravos, uma revolta por parte de plebeus. Então, quando Roma se sentisse ameaçada, quando o Senado se sentisse ameaçado, eles iriam nomear um ditador e esse ditador iria ser responsável por manter a ordem, por criar estratégias para voltar à ordem de Roma, certo? Bom, além disso, até aí então, estamos vendo que todos os cargos pertencem a quem? Aos patrícios. Os plebeus, eles têm algum direito?
nenhum, certo? Os plebeus, eles estão sujeitos às leis que os patrícios resolvem. Eles são sujeitos aos tributos que os patrícios escolhem, né? Se endividando muitas vezes, como a gente falou na outra aula, que os escravos, eles faziam, como que eram os escravos? Os escravos, para eles serem, a maior parte dos escravos de Roma, eram escravos de dívidas, que plebeus e clientes ficavam devendo para os patrícios, e como que eles iam pagar essa dívida? Se tornando escravo ou entregando um filho como escravo, certo? Então, os plebeus estavam sujeitos a essa dominação pelos patrícios. Porém, os plebeus, eles vão chegar uma hora que eles não vão mais aceitar isso. Eles vão ver o quê? Bom, estávamos numa monarquia e estávamos abaixo de todos. Agora, falou que ia implantar a república e que ia melhorar para nós. Só que melhorou só para os patrícios. Nós não temos voz, então nós precisamos de um representante plebeu também. A plebe também quer ter voz. Então, o que aconteceu? Bom, eles foram, além disso, eles foram pelo fundamento de que república, o que significa? Da onde que vem? Vem de res, que é coisa, e pública, que é do povo. Então, se é uma coisa do povo, eles também queriam fazer parte, certo? Tentaram de várias maneiras, revoltas, adquirir esse direito de participar, de ter um representante no Senado. Só que os patrícios continuavam ali firmes. Só que aconteceu um pequeno porém, a primeira greve da história, vamos dizer assim, certo? Estava em Roma num período de invasão pelos povos bárbaros, os povos germânicos. E o que aconteceu? Nesse período de invasão, quem mantinha Roma? Tanto na guerra, quem ia para a guerra, quem mantinha os soldados, eram plebeus. Quem sustentava e trabalhava nos campos eram os plebeus. Então, Roma, os plebeus estavam na base, certo? Eles estavam ali sustentando Roma. E eles pegaram e fizeram uma greve. Eles começaram a se retirar de Roma, indo para o campo, se retirar. E Roma sofrendo uma invasão. Então Roma precisava dos plebeus. O Senado, as magistraturas, eles precisavam dos plebeus para poder tanto sustentar financeiramente Roma, como sustentar com soldados, porque os soldados se retiraram, os camponeses se retiraram, os artesãos se retiraram e Roma ficou na mão dos patrícios. Só que esses patrícios, eles não estavam ali na lida dos campos, eles não estavam na frente de batalha. E aí? Vamos ser destruídos, derrotados, conquistados pelos bárbaros que estavam lá entrando nos vilarejos, matando as mulheres, colocando fogo nas casas. E aí, nós vamos nos sujeitar a isso? O que eles fizeram? Então voltaram atrás. Criaram a tribuna da plebe. O que vem a ser a tribuna da plebe? Era um espaço a ser ocupado por um plebeu que teria direito ao veto. Então, um plebeu, vou falar uma coisa para vocês. Na magistratura eram 300 homens, certo? Desses 300 homens, um seria então plebeu, que durante as reuniões, durante as audiências, ele estaria na tribuna da plebe, representando os plebeus, e ele teria o direito de veto, direito ao veto, de vetar uma lei. Então, se uma lei estivesse sendo votada, sendo elaborada, certo? E não favorecesse aos plebeus, ele poderia vetar. Só que o que acontece? Esse plebeu escolhido, ele era geralmente pendia para o lado dos patrícios, tá? Então,
eles vão sempre dar um jeitinho, a elite, o topo da pirâmide vai sempre dar um jeitinho de trazer para o seu lado. Então era só um que representava todos os plebeus, certo? E ele teria o direito de vetar qualquer lei que fosse prejudicar os plebeus. Mas isso nem sempre ocorreu, certo? Era só quando ia mais a favor dos interesses dos patrícios. E vocês vão ver só como que era. Que isso ia sempre a favor dos patrícios, ok? Bom, isso já agradou um pouco os plebeus. Mesmo assim, eles ainda estavam insatisfeitos. Então foi onde surgiu a Lei das 12 Tábuas. Eram 12 tábuas, cada uma com uma lei, que ficava exposta em frente ao Senado, em frente, para poder todos terem conhecimento dessas leis. Essas leis, elas favoreciam tanto plebeus quanto patrícios. Por que favorecia os plebeus? Até o momento, as leis que existiam aqui em Roma, na República Romana, elas eram leis orais, leis baseadas em costumes. Então, se eram leis orais, elas poderiam, os patrícios podiam, mudar ela conforme a sua própria vontade. Se fosse me beneficiar, eu posso dar uma alterada ali. Com essas leis escritas, foram as primeiras leis escritas. Com essas leis escritas, começou então a manter uma ordem. Então, teria que seguir aquilo que estava escrito, certo? Então, foram as primeiras leis escritas, favoreciam os plebeus, já que as leis orais podiam ser alteradas. Dessas leis, eu só peguei aqui para vocês verem duas, por exemplo. A tábua 1, ela estabelece as normas de um processo, como que era a abertura de um processo, tanto de julgamento por alguma coisa, um furto, um assassinato, qualquer coisa. Então ela estabelecia qual que eram as normas do julgamento, como que seria o andamento, que teria que ter a presença do réu nesse julgamento, que teria que ter as testemunhas, que o réu teria o direito a um advogado, um representante que o defendesse, certo? Então, todas essas normas, esses processos já foram criados lá em Roma. A tábua 12 garantia o direito à propriedade privada, então todos tinham a sua propriedade, e a punição para aquele que fosse tomar posse daquela propriedade que era minha. E uma curiosidade, a tábua número 4, ela falava o quê? O pai detinha o poder sobre a família e podia matar um filho que nascesse com uma deficiência, ou ele podia vender um filho como escravo. Então é aquele caso aqui dos plebeus, que tinham dívidas e poderiam vender o filho como escravo para pagar sua dívida. E se eu tivesse um filho defeituoso, com uma deficiência, se ele tivesse qualquer doença que o tornasse inválido ao ver dessa sociedade, o pai poderia matar esse filho. Então, olha só como que eles eram assim. Se hoje você fala uma coisa dessa, nossa, Mas olha, era um costume para eles. Eles não aceitavam um filho que tivesse qualquer deficiência, que não fosse ajudar Roma a se levantar, a ser um império. E uma dessas leis das 12 tábuas também proibia o casamento entre plebeus e patrícios. E isso era uma insatisfação, certo? Então, beleza. Os patrícios começaram a dar uma colherinha de chá para agradar os plebeus, para os plebeus ficarem quietinhos ali, para poderem continuar trabalhando nos campos, enviando soldados. Então, eles foram dando jeitinhos para agradar. Foram esses jeitinhos. Primeiro, a tribuna da plebe. Vão ter direito ao veto, vai ter um plebeu representando a gente no Senado. Uau! Nossa, vai estar lá representando, no meio dos 300 tem um plebeu que vai representar e fazer a diferença pra gente. Certo? Já acalmou um pouquinho.
A lei das 12 tábuas tornou as leis escritas, que estariam em vigor tanto para patrícios quanto para plebeus, e não podiam ser alteradas. Então, eram as leis que estavam em vigor, lei pétreas que estavam lá, certo? E a plebe ainda estava um pouquinho assim, insatisfeita. O que eles fizeram? Criaram a lei da Canuleia. O que era a lei da Canuleia? Ela permitia o casamento entre plebeus e patrícios. Agora vamos lá. Tá, eles foram bonzinhos e deixaram os plebeus, a partir de hoje, vamos misturar ricos e pobres, podem se casar. Então, uma pessoa que nasceu plebeu, ele pode se tornar um patrício através do casamento, né? Isso é uma coisa boa. Os patrícios estão sendo humanos. O que acontece em todo esse período que a República Romana o Império Romano está se expandindo? Comerciantes plebeus, artesãos plebeus, camponeses que conseguiram enriquecer, eles estavam se tornando pessoas importantes, pessoas com dinheiro, com recursos financeiros. Então, o que os patrícios viram? Viram naquilo uma chance de agregar aquela riqueza que os plebeus estavam conseguindo conquistar a si próprios. Então, por isso, eles permitiram o casamento entre plebeus e patrícios, porque eles viram ali a chance de formar casamentos, alianças e utilizar esses recursos que agora os plebeus tinham. Porque com o Império Romano crescendo, o comércio aumentou, certo? A produção aumentou, o fluxo aumentou. Então, alguns plebeus conseguiram enriquecer. Então, permitindo o casamento entre plebeus e patrícios, lógico, os patrícios vão usufruir desses recursos financeiros que agora os plebeus tinham. Vocês estão percebendo bem como que era? Então, eles vão sempre dar um jeitinho para poder se beneficiar. Eles estão no topo, eles vão se manter no topo, só que eu vou lá, passo a mão na cabeça dos plebeus para eles acharem que tá tudo bem e eu continuo ali. E eles continuam me servindo, trabalhando nos campos como soldados, e eu estou representando na política, eu estou representando como dono das terras, ok? Bom, então enquanto tudo isso aqui estava acontecendo, quais eram as invasões que Roma tinha? Eu coloquei para vocês aí no comecinho da atividade bem pequenininho texto que fala sobre os bárbaros, tá? Que eles eram povos germânicos que não habitavam o Império Romano. O que significa bárbaro? Bárbaro significa não romano. Então, eram homens, mulheres, eram um povo que não falava o idioma, a língua romana, que não tinha os costumes de Roma, as crenças de Roma. Então, para ele, esse povo eram povos bárbaros. Então, eram povos de outra cultura. E alguns desses povos, principalmente os hunos, eles eram guerreiros e eles queriam, lá onde eles estavam, os povos germânicos, a terra não era produtiva. E a terra de Roma era uma terra produtiva, uma terra que rendia, né, fértil. E eles queriam essa terra. Então eles começaram a invadir, eles viam as riquezas que Roma estava conquistando, eles viam o poder que tinha ali em Roma, e eles começaram então a invadir essas terras. Mas nessas invasões não houve só luta, não houve só uma disputa entre eles, houve também uma junção, tá? Alguns povos desses bárbaros, eles acabaram pegando costumes romanos e Roma acabou pegando costumes que eram deles e isso fez uma miscigenação entre eles. Então foi benéfico também.
porque eles pegavam coisas, conhecimentos que esses povos bárbaros tinham e aplicavam na sua cultura, na sua crença, no seu trabalho, tá? Esses povos bárbaros eram povos politeístas, ok? Então tá ali, eu coloquei para vocês. Então qual que era? Eles são os principais responsáveis pela queda do Império Romano? Não. O Império Romano, ele começou a cair, essas invasões ajudaram, mas ele começou a cair com tudo isso, crise financeira, sabe? Eles mantinham, não tinha mais como manter os soldados, eram muitos soldados. E o povo já não aceitava, vai chegar uma hora em que o povo não aceita mais a se submeter a pagar tantos tributos. Há tantas guerras e conquistas e expansão, e eles começam, o que eles produzem já não dá mais nem para eles, e eles têm que manter os soldados. E quando esses alimentos não chegam mais nos soldados, os soldados começam a desistir e voltar para suas casas. Então ela começou a entrar em colapso. Um império muito grande, ele começou a entrar em colapso, tá? Em colapso financeiro, em questão de revoltas sociais e invasões. Então não foi só culpa das invasões dos bárbaros, tá bom? Porque através dessas invasões também teve, então, uma miscigenação, uma agregação de culturas, tá? Elas se juntaram, as culturas, as crenças, ok? Bom, então eu passei para vocês a atividade. Tem uma, duas, três, quatro questões. 4 atividades aqui, são pequenininhas, tá? Vocês vão lá, quero que respondam com as suas palavras, em cima do texto que tá na folha, em cima da explicação que eu passei aqui para vocês. Respondam, não precisa fazer aqueles textos muito grandes, tá? Texto copia e cola do Google, a gente sabe quando é copia e cola do Google. Então, vê o vídeo, lê o texto, na hora que estiver fazendo a lição, volta no vídeo, aí dá para entender, ok? E eu fiz a explicação de acordo com as atividades aí que eu passei para vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, eu estou à disposição de vocês para ajudar vocês. Então, até a próxima aula. Espero a devolutiva dessas atividades. Até semana que vem. Um beijo.